Oi, pessoal, vamos voltando. Opa, Ok, voltando. voltamos. Quero pedir desculpa, tivemos problemas aqui com a internet. A internet simplesmente caiu, nos deixou na mão, mas a gente manteve a calma, a importância de estar com a saúde mental em dia. A gente manteve a calma, respirou, acontece e a gente volta, tá? E a gente já volta. Robert, eu trago aqui uma matéria aqui do site da OPAS, né, que a OMS e a OIT, a Organização Internacional, né, do Trabalho, faz um chamado, né, para as novas medidas de enfrentamento para as questões da saúde mental no trabalho, tá? O que ela diz? Ela Uhum, diz certo. que isso foi feito, essa pesquisa, por volta do dia 28 de setembro, e que os afastamentos nas organizações de trabalho, né, elas estão, os, os números que eles nos dão. Anualmente, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por causa de depressão e ansiedade, tá? Isso é um aumento de mais de 25% acima dessa tragédia que foi a pandemia da Covid-19. A doutora falou aí desse contexto global que desencadeiam, né, essas questões de ansiedade, das várias, né, patologias aí ligadas à saúde mental. Então, me fala um pouco aí sobre essa problemática e sobre essa outra pandemia. Não deixa de ser uma pandemia, né? Esses números absurdos Sim, sim. e eu acredito que muitos empresários ainda não se atentaram que os transtornos mentais estão afastando os seus colaboradores muito mais do que qualquer outro tipo de doença. Perfeito, Fred. Eu acho a sua pergunta muito pertinente, né? Nós aqui da Amarelo Saúde Mental, que também é um braço do Hospital Nosso Lar, a gente tem como intuito levar justamente essa segurança emocional para as empresas, para que a gente cuide justamente desse fator, né? Os números que você traz são números que realmente eles trazem um ponto de atenção muito grande. Por que que existe tanta ansiedade, tanta depressão, tantos casos de burnout, né? Queria aproveitar até um pouco da fala da doutora Nádia, que eu achei muito importante o que ela trouxe, né? Até quando ela entra também um pouco nesse aspecto da autorresponsabilidade, né? Que o indivíduo tem com a sua própria saúde mental, né? Isso é muito importante frisar, porque, claro, o contexto social, o contexto ambiental, ele tem todo uma contribuição, né, para que esses fatores aconteçam, mas o fator da autorresponsabilidade de construir também uma boa saúde emocional é um ponto de muita importância, né? Hoje a gente falar sobre saúde mental ainda é um tabu muito grande, né? As pessoas ainda têm um pouco de medo de falar sobre saúde mental, remetem à saúde mental somente com termos que são utilizados como a própria loucura, como pessoas que são incapazes de construir uma vida profissional ou social adequada. E a gente sabe que não é isso, né? Tanto que um dos focos da Amarela Saúde Mental é lutar contra esta psicofobia, né? Mas voltando um pouco para a sua pergunta, de fato nós vivemos uma pandemia de casos de ansiedade, de casos de depressão. E como é que a gente pode cuidar disso, né? O Janeiro Branco ele tem como intuito justamente fazer com que as pessoas se conscientizem para isso, numa perspectiva de prevenção. Como assim, numa perspectiva de prevenção? O que é que eu posso fazer enquanto indivíduo para cuidar da minha própria saúde mental, né? A doutora Nádia colocava, né? Nós somos responsáveis e autores da nossa história. E nós temos esse protagonismo. E a gente precisa assumir um pouco esse protagonismo, né? Com as práticas de autocuidado, com entender como as minhas relações funcionam, né? Entender quais comportamentos autodestrutivos eu estou praticando em relação ao trabalho também, né? Isso é muito importante. Você falava sobre como essa visão do empresário ela precisa mudar também para cuidar disso para os colaboradores. Isso é um fato muitíssimo importante. Os casos de absenteísmo, como você estava falando, por conta de saúde mental, eles só vêm aumentando. Então a gente tem um diagnóstico. Existe um problema. Então a gente precisa cuidar desse problema, né? Então levar a saúde mental para as corporações e para o dia a dia das pessoas
né? Isso da classe social mais alta até a mais baixa é extremamente fundamental para que as pessoas consigam cuidar de si mesmas, né? Procurar a terapia se necessário, procurar a psiquiatria se necessário, mas também focar no que eu posso fazer hoje por mim, né? Eu costumo sempre dizer que existem algumas coisas óbvias que a gente esquece no nosso dia a dia, né? A prática da atividade física, né? Tomar água, pegar sol, dormir, descansar, ter atividades de lazer, construir relações saudáveis. São coisas que eu posso, hoje, no meu dia, mudar. Que eu posso realmente fazer, que vai ter uma contribuição muito grande para a minha saúde mental, né? Mas existem vários outros fatores que entram aí também, né? Como eu me relaciono com o trabalho, como eu me relaciono com a minha função, será que eu estou descansando, será que eu estou cuidando disso, né? Para que a gente também não crie monstros, né? Ocupados para os nossos próprios problemas. Mas que a gente consiga também, com autorresponsabilidade, entender o ambiente que eu estou inserido e como lidar com ele. São formas boas da gente conseguir lidar com este problema, né? Mas o investimento de saúde mental, ele nunca pode parar por parte de quem contrata. Isso é um fato, né? Os números mostram de uma forma bem esclarecedora, inclusive pegando essa mesma matéria que você trouxe, que os investimentos em saúde mental tendem, dentro das corporações, a aumentar a produtividade com qualidade de vida. Isso é um dado extremamente importante, né? A gente que hoje está numa cultura de a gente romantiza, né, um pouco a exaustão, a gente romantiza muito essa autodestruição, né, e tudo mais. Então é muito importante a gente pensar isso. Qualidade de vida aumenta a produtividade. Então a pessoa que contrata, ela precisa entender que ter um colaborador emocionalmente saudável vai olhar para ele. Então, em vez de eu... Desculpa, pode continuar, por favor. Okay. Pegando esse Não, pode eu falar, queria pode pegar falar. esse teu Não, gancho, pode né, passar. da romantização, do trabalho exaustivo, da procura pelo alto rendimento, né? E eu vou perguntar aqui à doutora Nádia. A gente sabe que os casos de burnout, eles são, dentro das empresas, sempre, na sua grande maioria, para aquele colaborador que mais produz. Aquele que é fora da curva, aquele que rende mais, aquele que tem a melhor entrega. Né? O que fazer para que isso não aconteça e essa qualidade do serviço não seja afetada, né? E esse colaborador não precise se afastar e não seja cometido por essa patologia? Olha, é o seguinte, o estresse existe, tá? Não adianta a gente romantizar a vida e que a gente tem que entregar menos, enfim. O estresse existe, agora ele pode ser lidado, enfrentado de uma forma mais saudável, né? A gente pode trazer mais satisfação na vida da gente. Não dá para a gente ter, por exemplo, quando a gente tem um transtorno ansioso ou qualquer outro transtorno mental, isso vai impactar nas nossas relações, isso vai impactar no nosso trabalho também, a gente vai adoecer, certo? Enquanto que a gente aceitar o trabalho, dar o melhor que a gente pode, que a gente consegue no trabalho, aceitar que no trabalho tem estresse, sim, certo? E que mesmo assim a gente tem que lidar com o estresse do trabalho. O que é que a gente tem que fazer? Vai ter que ter uma vida mais saudável, para enfrentar o estresse de uma forma mais saudável. Então, quando a gente fala em burnout, a gente faz muita comparação de uma panela de pressão, certo? O que adoece muitas vezes não é o quanto você se dá para o trabalho, não é nem a pressão ali que você passa no trabalho, é a falta da válvula de escape. Então, você tendo bons hábitos, certo? O que eu estou dizendo? Tomando a sua medicação, se tratando, né, tomando medicação, seja para o que for, um transtorno mental, uma suplementação de vitamina ou algo clínico que você tenha, certo? Evitando álcool, evitando cigarro, dormindo cedo, acordando cedo, tendo uma prática de atividades físicas, certo? Evitando estresses desnecessários, porque estresse existe, pressão no trabalho existe, não adianta a gente dizer que não tem. A gente vem no trabalho, a gente enfrenta no trabalho, mas tem como a gente enfrentar de uma forma mais saudável se a gente colocar essas práticas na nossa vida, de cuidar do nosso corpo e de cuidar da nossa mente, tá? Então, isso
isso é um conjunto, não é culpa da empresa, tá? Também a gente não pode colocar a culpa em uma pessoa. Isso é um conjunto, é algo que tem que ser falado. As pessoas têm que entender que isso existe, que transtorno mental existe, que tem como melhorar a vida, as relações humanas, a satisfação da vida e melhorar a saúde mental. E melhorando a saúde mental, a gente tem menos diagnósticos, né? A gente tem menos pessoas adoecidas, é o que eu quis dizer. Segundo. Até para contribuir um pouco com a doutora Nádia aqui, Fred, rapidinho, muito interessante como ela fala, e a gente precisa entender também um pouco dessas emoções que são desconfortáveis também com certa naturalidade, né? Como eu sentir disse, tristeza faz parte da humanidade, isso. Né? E a gente tem que trabalhar. As pessoas têm que trabalhar, elas têm que entregar, elas têm que lidar com o estresse. Não adianta a gente dizer que não existe estresse, mas a gente pode resolver isso de uma forma, enfrentar esse estresse de uma forma mais saudável, sim, certo? E um grande exemplo, outro dia no hospital entrou o pessoal, vamos alongar, o pessoal da TI, fazer pequenas pausas, ou seja, colocando movimento, colocando saúde, certo? Consumindo na internet, aqui de uma forma gratuita, informação de qualidade, porque a gente sabe que a gente não precisa, não tem que esperar por um tempo ideal, um momento ideal, uma circunstância ideal de vida. A gente tem que tirar essa casquinha aí da nossa cabeça, né? A gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, né? Felizmente, empresas como o nosso lar oferecem isso. Informações para que a pessoa possa colocar na vida e ter uma alimentação mais saudável, e ter dicas de higiene de sono, e ter dicas de alimentação, e ter dicas de fazer pausas, né, de saber que os fatores negativos existem e que por eles existirem, sempre existiram e sempre vão existir, nós temos que nos proteger colocando fatores positivos na nossa vida. Isso é o que vai nos proteger. A válvula de escape. É a válvula de escape da panela de pressão. Perfeito. Até a própria definição de saúde mental, né, ela nem sugere a ausência desses desconfortos, né, como o estresse, a ansiedade, a tristeza, a melancolia, porque são coisas que todo ser humano vai passar, né? O burnout, como a gente está discutindo aqui agora, ele é uma cronificação do próprio estresse. O que é isso? É o indivíduo que não consegue mais lidar com a sensação de estresse. Ela se cronifica e ela toma de conta. Tem tratamento, teve até uma pessoa que perguntou aqui, né? Tratamento. E daí que a gente tem que ser ator e autor, saber que existe e tratar, fazer o melhor que tem com os recursos que tem. Uma pessoa perguntou aqui qual eram os sintomas do burnout, né? Eu não vou lembrar o nome porque já passou, graças a Deus está tendo muito comentário, né? E existem vários sintomas, a insônia, negatividade, alteração de apetite, dor de cabeça, mas o sintoma principal do burnout, até para diagnosticar, é quando o indivíduo ele não consegue mais investir no próprio trabalho. Como assim investir no próprio trabalho? Ele não consegue mais lidar com aquela atividade, porque o estresse que ele sente ao estar naquela posição de trabalho, o estresse, o desânimo, a ansiedade, estar naquela posição de trabalho, ele não consegue mais lidar com aquilo, né? E o burnout, ele é um transtorno que ele é um transtorno construtivo. Como assim que eu quero dizer? Ele não, tipo, acontece, eu acordei hoje e estou com burnout. São uma série de maus hábitos, uma série de más relações que eu tenho com o trabalho, ou uma série de negligências que eu tenho comigo mesmo, que vai fazendo que esse burnout apareça. Claro que às vezes eu tenho um trabalho também, né, que impõe a mim condições que realmente são adoecedoras, isso também vai influir, obviamente, né? Isso é óbvio também. Mas é essa junção de fatores que vai fazer com que o burnout apareça, né? E que a gente tenha, de fato, essa questão aí. Né? É um gerenciamento inadequado do estresse. A gente tem que saber gerenciar o estresse na nossa vida, né? Se não causa, né? A tríade do burnout, que é a exaustão física, a exaustão mental, o cinismo, o desapego, o sentimento de desrealização. A tríade do burnout. Muito bem. Eu queria dizer aqui para quem está nos acompanhando
que nós estamos só iniciando essa campanha do Janeiro Branco aqui na instituição Espírita Nosso Lar, tá? Essa é a primeira live de uma série de lives que nós vamos trazer abordando esse tema, né? Que tão pertinente, tão em voga, em alta e de uma aceitação hoje, graças a Deus, muito maior do que já foi há um tempo passado, muito por conta, como o Dr. Robert falou, por conta do estigma, tá? Então, esse é só a primeira live, vocês fiquem ligados, né? Aqui no Instagram do nosso Lar Hospital, estarão lá nos links as datas e os temas abordados em cada live, tá bom? Algumas perguntas me chegaram, eu queria que hoje nós temos aqui um psicólogo e uma psiquiatra, né? Como é essa casadinha aí, como é que se dá, né, essa parceria no tratamento da saúde mental, certo? O que é que o psicólogo faz, o que é que o psiquiatra faz e como é que eles corroboram juntos para deixar o paciente numa boa. A psicologia e a psiquiatria, elas têm um papel fundamental dentro do próprio tratamento de saúde mental, né? Tem casos que só a psicoterapia funciona, tem casos que só a psiquiatria funciona, tem casos que os dois precisam andar juntos para que o indivíduo ele consiga, de fato, uma melhora, né? E consiga, de fato, lidar com algumas determinadas questões, né? Eu vou falar o que o psicólogo faz, acho que a doutora Nádia fala o que o psiquiatra faz, Claro. eu acho que fica melhor, né? A gente, quanto psicólogo, a gente tem um olhar focado na dor, né? Nos aspectos biopsicossociais do próprio indivíduo. Então, a gente vai olhar muito para essa demanda que chega, para os fatores cognitivos, para os fatores emocionais, para os fatores contextuais daquele indivíduo, e a gente vai, através de técnicas, tá? Da própria psicologia, aplicar a partir de ressignificações e mudanças de pensamento, comportamentos e emoções daquele próprio indivíduo, tá? Então, o psicólogo ele não trabalha com a parte medicamentosa. A gente entende da parte medicamentosa, mas a gente não pode receitar a parte medicamentosa, né? Mas, em alguns casos, obviamente, só a terapia ela não funciona. Né? Por quê? Porque se o paciente estiver muito sintomático, se o paciente estiver muito desestabilizado, ele precisa, de fato, ter um acompanhamento psiquiátrico para que a terapia também, para que ele consiga ter os insights e fazer a ressignificação para que o indivíduo consiga crescer dentro do próprio tratamento. Né? Então, a psicoterapia ela tem esse papel, né, biopsicossocial dentro do indivíduo, através do discurso, através da fala, a partir da aplicação de técnicas, dentro de crenças, emoções e comportamentos, buscar ali a extinção, né, ou a mudança de comportamentos e emoções não desejadas. Aí a doutora Nádia explica a psiquiatria. O que eu posso explicar é que o tratamento é conjunto, né? O bem-estar da pessoa, como a OMS diz, né? Biopsicossocial, não é a ausência de doença, mas sim um bem-estar geral. Eu, inclusive, acredito que todas as pessoas precisam de psicólogo, nem todas as pessoas precisam de psiquiatra, né? Mas precisando, o trabalho é conjunto do psicólogo, do psiquiatra, e não apenas quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de psicólogo, psiquiatra exclusivamente. A gente fala de toda uma equipe multiprofissional, do educador físico, do TO, do enfermeiro, da assistente social, né? É um trabalho conjunto, ninguém É um trabalha contexto só. bem grande, né, doutor? Tá. Eu trago aqui também o relatório da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado já em junho, né, na metade do ano passado, que mostrou que só em 2019, tá, esses dados são de 2019, 1 bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais. Tá? E, além disso, 15% dos adultos em idade laboral sofrem com algum transtorno mental. Aí, Robert, fala um pouco do Amarelo. Né? O Amarelo nasceu com essa proposta de levar esse ambiente saudável, né? Proporcionar isso dentro das empresas. Fala um pouco disso. Pronto, perfeito. É isso mesmo, tá, Fred? A Amarela ela tem essa missão, na verdade, né, de levar segurança emocional para as corporações, né? Tanto que o nosso serviço ele não se prioriza somente na terapia. A terapia é só um dos serviços que a Amarelo presta dentro das corporações, né? Mas a gente tem uma parte acadêmica também que é Bem lembrado. extremamente rica. A gente tem uma plataforma que é o Amarelo Academy, que tem
vários vídeos, vários conteúdos postados lá sobre saúde emocional, sobre liderança, sobre saúde financeira, enfim, sobre várias coisas, sobre depressão, sobre ansiedade, né? Então a gente trabalha levando essa segurança emocional não somente com a terapia, mas entendendo também como as corporações funcionam e fazendo um trabalho muito específico dentro, né? Um outro braço da Amarelo também é a questão dos testes psicológicos que a gente aplica, né? A Amarelo, enquanto corporação, ela aplica testes psicológicos, a gente faz diagnósticos gerais, né, de como está a segurança e a saúde emocional daquelas corporações, e a gente aplica ações específicas para melhorar este quadro também organizacional. Então, a gente não, e a terapia também, obviamente, né, é um dos nossos serviços. Então, a Amarelo Saúde Mental, ela tem uma missão riquíssima para todas as corporações, né? Eu costumo dizer que a Amarelo me pegou pelo projeto, né? É um projeto extremamente apaixonante, assim, de trabalhar a saúde mental de uma forma simples, de uma forma eficaz, de uma forma que funciona, né? Porque a gente não está preocupado somente em fazer ou vender terapia. A gente está preocupado, de fato, em pegar uma corporação e fazer com que ela rode com segurança emocional. Porque a gente entende, a gente acredita muito nisso, né? A gente acredita que a segurança emocional é boa para todo mundo. É boa para o colaborador que tem trabalho com qualidade de vida, mas é boa também para quem contrata, que vai ter um colaborador que tem uma qualidade de vida e por si mesmo produz de uma forma mais eficaz e de uma forma melhor, né? Então, principalmente nessa campanha do do Janeiro Branco, a gente está produzindo vários conteúdos, fazendo várias coisas para que a gente possa conscientizar isso, né? Que saúde mental é muito importante. E saúde mental é para todo mundo. Saúde mental, ela faz parte das nossas vidas, né? E quanto mais a gente negligencia isso, mais indicadores alarmantes como esse que você trouxe a gente vai ter, né? Então, a Amarelo Saúde Mental, ela tem esse tripé, né, que a gente costuma falar. A partir do clima organizacional, trabalhar a terapia e trabalhar também a parte educacional, para que as pessoas também se eduquem e elas consigam também cuidar de si nesse sentido, né? Então, a gente tem esse trabalho, eu sou apaixonado, né? Eu sou suspeito para falar, amo muito o lugar onde eu estou hoje, o que a gente faz, como a gente faz. E foi uma corporação que nasceu dentro do Hospital Nosso Lar, né? E a gente está conseguindo atingir cada vez mais pessoas, né? Então, é muito importante Trabalhando para esse diminuir serviço. aí esses números, né? Que tem previsões de ascensão até 2030. Com certeza. E falando sobre isso, sobre transtorno mental, as pessoas se identificam, as pessoas se cuidam e as pessoas previnem. E o Amarelo traz isso na forma de conteúdo, na forma de informação e de uma forma bem acessível para a maioria da população. O que faz a diferença, o que serve muito à sociedade. Sim. Doutora, o Robert falou um pouco do Amarelo, né, que é um braço do grupo Nosso Lar. Né? Queria que a senhora falasse um pouco da sua experiência dentro do Nosso Lar Hospital. Como é a rotina e fala um pouco para as pessoas que ainda têm esse estigma de procurar um psicólogo, um psiquiatra, quando procurar, quando deve, qual é o sinal de alerta, qual é o status. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, por favor. O start, assim, a gente na psiquiatria, na saúde mental, a gente não tem um ponto de corte, né? Como a hipertensão, que é ali 14/8, como uma diabetes, a glicose pode atingir 100, por exemplo. A gente não existe isso. A gente é quando uma emoção, né, se torna patológica. E isso assim, quando é que isso acontece? É quando a emoção começa a gerar um impacto da nossa vida, a gente percebe isso, tenta frear e não consegue. Né? Um exemplo que eu gosto de dar é um transtorno ansioso, por exemplo. Eu estou aqui falando para vocês, falando para todas essas pessoas, certo? E de repente eu começo a gaguejar, não consigo concluir um raciocínio, estou ansiosa, vejo que estou ansiosa, não consigo me controlar, isso vai para as áreas da minha vida, está impactando, opa, aí já está um transtorno, eu preciso procurar ajuda, né? E existem os níveis do transtorno, desde o leve, que a gente não precisa de medicação, a gente precisa de terapia, de investir na saúde, de administrar o estresse. Daí, de quando eu falo que todo mundo precisa de psicólogo, seria muito bom que todo mundo fizesse um bom trabalho de terapia,
o moderado, que a gente já tem essa opção de entrar com a medicação, de fazer um trabalho com o psiquiatra também, até os graves, que a gente vê ambulatorialmente e em regime hospitalar também, quando as pessoas ficam mais graves, chegam a psicotizar, a maioria dos pacientes são psicóticos, pacientes com juízo crítico prejudicado, com juízo da realidade prejudicado, que põem em risco a si mesmo, que põem em risco a terceiros e que precisam estar em um ambiente protegido. E eu sempre indico o Hospital Nosso Lar, porque pela doação do profissional, porque o segredo da evolução do paciente é o profissional se doar, como foi dito hoje, de coração, com sua ciência, com a sua clínica. Isso vai fazer o paciente melhorar, evoluir, amadurecer e cuidar, escrever a sua própria vida de uma forma mais feliz e com mais saúde mental, e que a gente possa mudar esses números que tem uma previsão altíssima até 2030. E conta com uma equipe, além do ambiente seguro, conta com uma equipe multiprofissional, com atividades de lazer, com alimentação adequada, com serviço de assistência social, psicologia, TO, psiquiatras. Então, é um lugar seguro, o melhor lugar onde o paciente poderia estar. E agora e o hospital ele está agindo em todos os níveis, né? Porque agora vai surgir também, além do amarelo, o sistema de atendimento ambulatorial, porque atualmente, né, depois da reforma psiquiátrica, o paciente fica no hospital para sair da crise. Ele recebe uma alta melhorada. E o tratamento tendo que ser continuado em regime ambulatorial. E o Hospital Nosso Lar, com mais uma inovação, novidade, está trazendo esse serviço de atendimento psiquiátrico ambulatorial para cuidar do paciente como um todo. Verdade. Esse é o projeto, essa é a idealização do nosso CEO, né, Alex Mesquita, que o Nosso Lar sirva para isso, para que ele possa atender a quem se faz necessário, desde a forma mais leve até a forma mais aguçada, que esse paciente ele não seja desassistido em nenhuma etapa dessa, que vocês conhecem muito bem, né, como profissionais da saúde, dessa variação, né, no meio, né, do transtorno propriamente dito. Esse é o propósito do grupo Nosso Lar. E está atingindo, né? Está atingindo com esmero. Sem esquecer do apoio familiar nesse cuidado do paciente. A gente tem um horário para atender o familiar, acolher o familiar nas suas dúvidas, nas suas aflições, porque também o paciente precisa, além do apoio multiprofissional, do apoio efetivo do familiar. Eu estava vendo aqui, Fred, assim, só para fazer uma pontuação aqui nos comentários, né? Muita gente fazendo algumas perguntas, mas estava vendo aqui o Yuri, já estou vendo né? isso. Fazendo um relato assim, muito interessante, né? Um pouco da história dele, do que aconteceu com ele e como a saúde mental tem impacto, né? Pelo que eu entendi aqui, se eu tiver entendido errado, eu peço que você me corrija, tá, Yuri? Ele perdeu a esposa, né, por suicídio, né? E ele estava falando aqui o quanto isso afetava, né? A gente percebeu o quanto a saúde mental, a gente acha que sempre é uma coisa que está longe da gente, sempre é uma coisa que acontece com o vizinho, com um familiar distante, né? Mas pode estar acontecendo na nossa casa, uma pessoa que hoje pode estar mal, né, efetivamente, e a gente não pensa muito sobre isso, né? E tem uma outra pergunta de uma moça, que agora eu perdi aqui o nome, mas ela perguntava o que fazer para ver sinais, né, nos filhos e tudo mais, que é Mila, né, Mila Luz, né? Falava como a gente pode fazer para observar esses fatores, né? Fazendo a junção tanto do relato do Yuri quanto a pergunta da Mila, o Janeiro Branco, ele também tem, claro que existe um fator de autorresponsabilidade, mas existe também um fator de conscientização para que a gente perceba também os nossos, né? As pessoas que estão mais próximas da gente, sinais de adoecimento, né? Então,
observar a mudança de comportamento emocional daquela pessoa, se ela está extremamente triste num dia ou extremamente eufórica na outra, porque a euforia também é um comportamento disfuncional em alguns momentos que pode ter um indicador aí importante de alguma disfunção emocional, né? Observar questões de sono, de alimentação, perceber no discurso da pessoa, né, falas autodestrutivas, ou fala diferente, são coisas que você pode perceber, né? Na dúvida, eu sempre falo isso assim, porque a gente nunca tem como definir a partir de sem um atendimento se a pessoa está ou não com algum problema. Na dúvida, ajude essa pessoa a procurar um serviço de saúde mental, né? Seja o psicólogo, seja o psiquiatra, seja fazer uma triagem. Na dúvida, na dúvida não tenha dúvida, né? Eu desculpe o Eu pleonasmo, mas gosto na dúvida de não falar. tenha dúvida. Eu Procure o gosto mais rápido de possível. falar assim. Procure o mais rápido Eu possível um gosto de serviço, falar né? assim. É melhor você procurar uma avaliação de profissional e não ter nada do que você não procurar e ter alguma coisa. Então, a avaliação, gente, né? Perfeito. Sim, Perfeito. doutora. Notou O uma que mudança de comportamento, um impacto sim, na sim. vida, né? Quando eu falo de mudança de comportamento, é porque muitas vezes há uma dificuldade na fala, a pessoa não fala. Então, fala através do comportamento. E essa Isso. mudança de comportamento começa a gerar impacto na vida. Então, leva para uma avaliação. É melhor você levar e não ter nada do que você não levar. E tá aí alimentando uma doença, seja ela qual for. O que nós temos recebido de. E também sempre lembrar que a terapia, ela não serve somente para o adoecimento, né? Para o Eu posso bem-estar, procurar né? terapia sem estar com ansiedade, com depressão? Posso procurar. Trabalhar questões de autoconhecimento, questões que estão bem resolvidas em mim, trabalhar, enfim, um monte de outras questões que não necessariamente são adoecimentos crônicos, né? A gente não precisa estar extremamente ansioso ou depressivo para procurar um psicólogo, né? Então, procurar terapia faz parte da manutenção da saúde mental. A gente procura um cardiologista sem ter um infarto. A gente procura um médico mesmo sem estar doente. A gente faz exames, check-ups gerais para a gente entender se a nossa saúde está bem. A mesma coisa precisa funcionar com a nossa saúde mental, né? Eu não preciso estar doente para procurar um profissional. Eu posso fazer isso como uma prevenção, né? Não, tudo Perdão, bem. eu acabei de A live é de interromper. vocês. Eu estou aqui só mediando. Vocês estejam à vontade. Queria só pontuar, para a nossa alegria em poder ajudar as pessoas, a gente recebe directs pelo Instagram do nosso hospital, as pessoas pedindo ajuda, perguntando como pelo amor de Deus, nos ajude, o que eu faço, eu estou passando por esse problema. E quando a gente consegue atender essas pessoas, isso não tem preço, tá, gente? Isso vai além de qualquer outra coisa. Isso não tem tamanho, né? O que a gente consegue impactar, né, positivamente na vida dessas pessoas, tá? Então é isso que nos motiva, é isso que nos move, de verdade, tá? Eu queria aqui fazer uma outra consideração, né? Lembrar para quem está nos assistindo que tem um link aqui no Instagram, né? Disponibilizando o e-book, que o Robert é coautor desse e-book, tá? Meta de ano, saúde mental em dia, certo? Isso aí está acessível, né? É gratuito, só acessar o link. E lá tem mais um brinde lá na bio, né? Que tem um formulário, não é isso, meninas? Um kit. Tem um kit para organizar o ano, tá? Então, aproveitam, vão lá quando acabar a live, tá bom? Fred, tu deixa só eu falar um pouquinho sobre esse É e-book, cedo, você é só para autor, fica à explicar para vontade. o pessoal chegar lá e baixar, assim, o e-book, ele fala um pouco sobre essa finalização de ano, um pouco das angústias que o final de ano traz para as pessoas, fala sobre começar o ano bem, então, assim, é uma leitura fundamental, principalmente nessas primeiras semanas do ano, para quem tem como meta, né, organizar a saúde mental. O primeiro passo que você pode dar é fazer a leitura desse e-book, né? Tem fácil acesso. Você pode procurar tanto esse, acho que tem um link aqui na bio do nosso lá, mas você também pode procurar o Eu já Instagram da li. Amarelo Saúde Mental, que lá vai ter todos os passos para você baixar o e-book, né? No final do e-book tem um presente, que é o que o Fred estava falando aí, que é um infográfico para você organizar as suas metas deste ano, né? Ele fala como organizar as metas, quais metas você tem que organizar, como fazer isso de uma forma saudável para evitar a frustração, para evitar várias coisas, né? Então, é muito importante, assim, quem puder,
baixe o e-book, leia o e-book, baixe o infográfico, preencha o infográfico, que você já vai começar o seu ano já melhor do que o outro. Então, você já tem aí uma forma de começar o ano com 1-0 para você, né? Que é baixando o e-book, tendo esse conhecimento para você organizar bem as suas metas, né? Então, procurou aqui no Instagram do nosso lá, hospital, ou no próprio Instagram da Amarelo Saúde Mental, que você vai poder baixar o e-book, é rapidinho, é de graça, tá, gente? É 0,800. Então, não se preocupe com isso, é de graça. Baixa o e-book lá, que você já vai ter um conteúdo de extrema qualidade. Não foi só porque eu sou coautor, não, tá, gente? A gente tem outros profissionais lá que também ajudaram na construção do Maravilhoso, tá e-book. muito Que bom. ficou assim, Material fenomenal. muito bom. O Fred leu aí. Diz aí, Léo, qual foi a... Deixa eu falar aqui. O Yuri está perguntando, ele quer entrar em contato com a doutora, quer saber como é que faz. Entre em contato depois da live pelo direct do Instagram do nosso Lar Hospital, que as pessoas vão te atender, Yuri, com todo carinho, tá bom? Com toda atenção, e eles vão te dar esse suporte aí que você está precisando, tá bom? Fica tranquilo, que a gente está aqui para isso. Essa é a nossa missão, tá bom? A gente está à Nós estamos disposição. chegando. Pronto, nós estamos chegando quase no final da nossa live, tá bom? E eu queria que vocês fizessem as considerações finais, por favor. Só agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando de saúde mental com você, Fred, com a doutora Nádia. Já tive a oportunidade de estar com a doutora Nádia, acho que em outro momento, né? Então é sempre um prazer enorme a gente estar produzindo conteúdo, levando informação, né, para as pessoas sobre saúde mental, que a gente tenha mais oportunidades de fazer isso, porque é um trabalho muito importante. A conscientização sobre saúde mental é uma coisa que ela precisa acontecer de uma forma assim urgente, de uma forma efetiva. Então, eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade, né, de participar de momentos assim, de dar, né, tanto qualidade no conteúdo, né, acho que todo mundo aqui contribuiu de uma forma espetacular. E também, né, pedir para vocês baixarem o e-book que está lá disponível, procurarem também a Amarelo Saúde Mental, né, caso vocês tenham alguma dificuldade, procure o Instagram, tem muito conteúdo lá bacana, certo? E cuidem-se, gente, cuidem da saúde mental de vocês, tá? Cuidem do óbvio, cuidem do não óbvio, mas não fiquem parados. A qualquer movimento que você acha estranho em você, procure ajuda, tá? Seja pelo psicólogo, seja pelo psiquiatra, seja por qual a ordem do fator não altera o resultado, tá? Então procure ajuda se você achar necessário, tá bom? Que é fundamental. Eu agradecer também, né, ao Fred, que mediou muito bem a nossa live, agradecer também a doutora Nádia, agradecer pela oportunidade também. E fiquem atentos aqui, né? Como o Fred falou, vai ter várias lives para vocês se informarem, então participem de todos, tá bom, gente? Também muito obrigado. Agradeço fazer parte desse projeto que, como o Fred disse, vai além da moeda, da remuneração que a gente recebe, que é de ajudar e dar significado e renascer, dar reinícios na vida das pessoas, né? E assim, disponibilizar através do nosso lar um acesso a conteúdos de qualidade, a dicas de saúde, a dicas de saúde mental, a dicas de saúde do corpo, a dicas de saúde da mente, com conteúdos gratuitos e serviços acessíveis à maioria da população, com profissionais de qualidade. Queria agradecer a participação dos dois. A gente fica muito feliz em ter profissionais do nível de vocês, tá? Isso nos mostra que a gente está no caminho certo, tá bom? Vocês contribuíram muito hoje, né, para esse assunto, certo? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação aos dois, tá? E queria dizer para vocês que estamos chegando ao final dessa live. Dia 10, ao meio-dia, nós teremos a próxima live. Fiquem ligados. Sigam o Instagram do nosso Lar Hospital. Tirem as suas dúvidas via direct, tá? Yuri, a gente vai atender você via direct, tá bom? E foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela atenção. E vamos todos cuidar da nossa saúde mental, que é muito importante, tá bom? Um grande abraço. E sem romantismo, muito obrigado. Né? Fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E o hospital está oferecendo bastante, muitos instrumentos, muitos recursos, inclusive de uma forma gratuita. Muito obrigado, Bom ano novo para todos vocês. Bom ano novo para todos nós. Feliz ano novo, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Tchau.